Capítulo 3 Materialização ou espiritualização. Tópicos: o materialismo religioso, espiritualizar a matéria e não materializar o espírito. O Evangelho, em vez de negar, afirma e expande a vida. A rebelião dos instintos atávicos. O passado revive. Crucificação. A reabsorção do mal e a sua eliminação. A míope psicologia do involuído e suas duras experiências. Os novos horizontes do Evangelho. O método da não resistência. A defesa do justo. A evolução caminha para Deus, que é vida. O egocentrismo contrai e limita a vida. A fustigação da dor nos impele a subir. As diversas reações à dor. Continuemos a realizar, sob outros aspectos, o nosso exame de contraste entre evoluído e involuído, entre espírito e matéria, entre o Evangelho e o mundo. Saindo do caso narrado, que simboliza o problema, este se torna cada vez mais universal. Procuremos compreender cada vez melhor o significado da luta que ocorre entre esses dois extremos opostos e na qual a natureza humana se debate. De um lado, o evoluído, que vive no plano do espírito a lei do Evangelho. Do outro lado, o involuído, que vive no plano da matéria a lei do mundo. O choque ocorre entre esses dois diferentíssimos tipos biológicos, situados em dois planos opostos da vida, espírito e matéria, expressos por duas leis irreconciliáveis, a do Evangelho e a do mundo. Cada um dos dois tipos não pode deixar de reduzir tudo ao nível de seu plano de vida, de conceber tudo com a própria forma mental e de tudo viver segundo sua própria natureza. O evoluído tende a espiritualizar tudo, o involuído tende a tudo materializar. O primeiro elevando tudo a seu plano de vida, o segundo reduzindo tudo ao seu próprio nível. O involuído, sendo feito primordialmente de carne e, portanto, das necessidades e instintos inerentes a ela, como um verdadeiro filho da terra, é levado a conceber tudo materialisticamente, pensando e resolvendo todos os seus problemas com essa psicologia. Em qualquer circunstância, não se pode sair do próprio estado mental, nem se pode agir diversamente daquilo que se é. Por isso ocorre que a maioria, mesmo no terreno das coisas religiosas, espirituais e ideais, comporta-se materialisticamente, porque essa é a sua psicologia, com a qual concebe tudo e da qual não pode fugir devido ao seu tipo biológico. Quando o próprio centro vital está situado no plano biológico da animalidade, qualquer coisa que se pense ou se faça manifesta a tendência de levar tudo para ele, porque ninguém sabe viver fora do próprio plano. Não é questão de uma ou de outra religião ou filosofia, nem do grupo a que se pertence ou da fé que se professa. Não se trata do verniz externo das posições formais, que podem modificar apenas a aparência, mas que dificilmente conseguem, numa só vida, transformar a substância, ou seja, tornar um biótipo em outro. Quando o ponto de referência é o corpo e a terra, em função dos quais se pensa e se vive, tudo permanece nesse plano. Assim como um peixe, ainda que pudesse aprender a teoria e as leis do voo, jamais poderia voar, pois iria se referir sempre ao seu mundo, permanecendo em seu ambiente aquático. Um involuído também poderá aprender as coisas espirituais e mesmo assim não se tornar um evoluído, pois em vez de vivê-las,
irá se referir sempre ao seu mundo material, vivendo apenas em função deste. Dado o seu tipo biológico, o ponto de partida e de referência para o homem, que se constitui sempre de matéria, é o corpo, em função do qual ele pensa e age. Por isso, mesmo quando quer penetrar na estrada da espiritualidade e da santidade, tem que começar agredindo a própria animalidade para destruí-la. Logo de início, acha-se engolfado num trabalho negativo, constituído pela demolição da barreira formada pela própria natureza inferior, que o impede de avançar para formas superiores de vida. Esse é um trabalho indispensável, sem dúvida, mas que revela a verdadeira natureza humana. Explica-se assim por que as primeiras virtudes a aparecerem são negativas, impondo o não fazer, ao invés de positivas, buscando o fazer. Desse modo, o que o homem deve aprender primeiro não é a se espiritualizar, mas sim a se libertar da materialidade. Não é se tornar um anjo, mas sim a deixar de ser animal. A verdadeira espiritualidade só poderá chegar depois que se tenha varrido do terreno os instintos inferiores da animalidade. Tudo isto nos mostra o quanto ainda estamos longe da espiritualidade, porque, sendo ela positiva e ativa, não perde mais tempo com esse trabalho negativo para demolir a parte inferior, já superada e inexistente naquele nível. O que interessa ao homem, mesmo quando ele quer se ocupar de coisas ideais, é sempre o que se refere ao corpo e à matéria. Os mandamentos de Moisés dizem sobretudo para não fazer. Na vida de Cristo, o ponto culminante em que o homem mais atentou, demorando-se em cada particular, foi a sua paixão física, feita de maceração do corpo, sempre visto em primeiro lugar, ao passo que a paixão do espírito, tão maior em Cristo, quase desaparece num fundo longínquo. Na Eucaristia, que é a união espiritual, fala-se de corpo e de sangue. Sem a presença de algo material e sem a intervenção do corpo, parece que o homem não sabe fazer nem imaginar nada, enquanto a primeira qualidade do homem espiritual é eliminar o corpo e a matéria das funções próprias do espírito. Para tornar possível o mundo compreender que Cristo não morrera, pois seu espírito sobrevivera, era necessária uma sobrevivência física com a ressurreição do corpo, porque para o homem a vida está no corpo e este constitui a pessoa. Se não sobreviver algo que se veja e se toque, a exemplo de Tomé, que quando Cristo lhe apareceu, exigiu como prova colocar o dedo em suas chagas, o fato de que o indivíduo permanece vivo só no espírito, justamente a parte que verdadeiramente o constitui, continua um fato sem importância, porque não é percebido. Mas então, quando aprenderemos a nos espiritualizarmos? Vemos assim como os dois biótipos, evoluído e involuído, ou seja, espírito e matéria, são distantes e opostos. Enquanto o primeiro está colocado no plano espiritual, em função do qual vive e concebe tudo, acontece o oposto com o involuído. Ora, onde esse biótipo representa a maioria, as próprias religiões são concebidas materialisticamente, havendo então um materialismo religioso que, em substância, é um materialismo recoberto de formas religiosas, o que é ainda pior. O trabalho que deve ser realizado não é fazer o espírito descer, trazendo-o ao nível da matéria, mas sim ao contrário, transformar nossa natureza material até torná-la espiritual. Ao invés de reduzir as coisas espirituais à forma mental humana,
Abaixando tudo a este nível, seria necessário procurar subir, assumindo a forma mental do homem espiritual. Em outros termos, quando se entra neste terreno, não se costuma fazê-lo para espiritualizar a matéria como se deveria, mas sim para materializar o espírito. Executa-se assim um trabalho às avessas, pelo qual se procura pôr o céu a serviço da terra. Assim como se tende a fazer do poder dos governantes um meio de usufruir vantagens pessoais, em vez de uma função social para o bem coletivo, também se utilizam as coisas do espírito para tirar delas vantagens no plano material. Ora, para a evolução e para quem quer evoluir, o que interessa não é rebaixar as coisas superiores, mas sim afinar-se com elas, subindo a planos superiores, a fim de aprender a perceber, pensar e viver neles, nas formas que são próprias a eles. Infelizmente, porém, cada um tende a transformar e reduzir tudo às medidas do próprio plano e aos limites da própria natureza. Para muitos, portanto, estas observações não serão compreensíveis ou nem mesmo admissíveis. Já assinalamos o quanto é perigoso não usar corretamente as coisas espirituais, brincando com essas tremendas forças. As astúcias e enganos, ainda que possam dar fruto na luta pela vida no plano humano, tornam-se prejudiciais e não podem ser utilizadas diante de Deus, posição que requer sinceridade. Por isso quisemos, nestas páginas, enfrentar decididamente o problema, a fim de, com toda a sinceridade, resolvê-lo de alguma forma, menos com o engano. Assim, quando nos perguntamos se Cristo deve realmente ser levado a sério e concluímos que sim, temos de levá-lo verdadeiramente a sério, vivendo a sua lei a qualquer custo, enquanto, no caso contrário, devemos abandoná-la por completo. Porém, jamais se pode mentir. O que está acima de qualquer discussão é que, ao se fazer uma coisa, seja ela qual for, deve-se fazê-la honestamente e com sinceridade, sem enganar-se a si mesmo e aos outros. Diante de Deus, nas coisas do Espírito, é necessária uma sinceridade verdadeira e não aquela humana, que muitas vezes é usada para esconder a mentira. Assim caminha o nosso mundo. Dada a sua posição ao longo da escala evolutiva, as coisas do espírito, situadas em outro plano de vida, além daquele do nosso mundo, aparecem nele em seu aspecto negativo, como renúncia e mutilação da vida, e não em seu aspecto positivo, como expansão vital, de afirmação e conquista. Em nosso mundo, as virtudes aparecem como um freio que oprime, como uma sufocação da natureza humana. É natural, então, que sejam evitadas como coisa triste. Colocado diante do impulso da evolução, o homem sente mais a pena da renúncia ao seu mundo e da separação da própria materialidade do que a alegria de crescer num mundo maior, ligando-se a uma forma de vida mais elevada dada pelo Espírito. É inútil fazê-lo compreender que não se trata de caminhar com pesar, mas sim com alegria de viver. Se ao invés da primeira parte, que é negativa, fosse percebida a segunda, que é positiva, seria invertida a sensação provocada pelo esforço de evoluir. A evolução não nos pode impelir a caminhar contra a vida, mutilando-a na dor, mas somente nos levar para a vida. Se isto fosse bem compreendido, o esforço deste desenvolvimento daria uma alegre sensação. Quanto mais iniciais são os degraus da subida espiritual, maior é o cansaço para nos afastarmos da matéria
e mais dura é a dor da separação. Porém, quanto mais se sobe, mais diminui esse cansaço para se afastar da matéria e menor é a dor da separação, porque o ser encontra outra e mais elevada vida com a qual se ligar. Assim, o homem não pode deixar de se revelar como é, segundo o seu tipo biológico, mostrando-nos com os fatos o que ele é. Dado esse seu tipo, mais vizinho do antissistema que do sistema, é inevitável que mesmo quando ele entra no terreno das religiões e da moral, o seu inato negativismo, qualidade do involuído, manifeste-se diante dos problemas do espírito. Esse biótipo está emergindo penosamente dos mais baixos níveis da vida, em que tudo é vivido e sentido em função da matéria, e o Evangelho, avançadíssima lei de espiritualidade, em função da qual tudo é invertido, pretende enxertar-se na carne viva desse ser para transformá-lo em sua mais profunda substância. Se nos convencermos da imensa distância que ao longo da escala da evolução existe entre o plano de vida do homem atual e o nível do Evangelho, compreenderemos como, em 2000 anos, tenha sido feito tão pouco e como o resultado, mais do que o levantamento do homem, tenha sido a inversão do Evangelho. Assim, a ação permaneceu no exterior, nas formas, nas práticas religiosas e nos sermões, tendo o Evangelho permanecido na superfície. Todos, assim, verificam que ele não funciona, o que é verdade. Esse fato, porém, os leva a concluir erradamente que o Evangelho é uma utopia irrealizável na prática. Lança-se a culpa na máquina porque não funciona, ao invés de se atribuí-la ao maquinista que não sabe operá-la. Continua-se a repetir que a fé remove as montanhas, mas de fato não havemos remover nem mesmo uma pedrinha. Mas qual é a nossa fé? E de que fé fala o Evangelho? Da fé de um momento, de um dia, de uma vida ou de um milênio? De uma fé calculista e interessada ou de uma fé profunda, pronta para tudo? É lógico, mesmo sendo mais cômodo e se buscando justamente o contrário, que não se possa obter um grande resultado com um pequeno esforço, pois há necessidade de proporção entre causa e efeito. Se vamos assim contra os próprios princípios do funcionamento da máquina, como podemos então pretender que ela funcione? Assim, a animalidade humana continua a se enfeitar com esse belo chapéu e a se vestir com esse maravilhoso manto, o Evangelho, acreditando que baste isto para ela conseguir civilizar-se sem esforço. Mas a realidade está nos fatos. É mais fácil transformar uma montanha, fazendo-a ir pelos ares com a dinamite, do que transformar um tipo de personalidade. A animalidade está bem assentada com os 4 pés no terreno sólido da matéria, onde se apoia há milhões de anos. Só conhece este terreno e só confia nele. É lógico que desconfie e se rebele contra quem queira, de um só golpe, fazê-la voar até o céu. Na ordem universal, nada ocorre por acaso, nada é inútil, tudo está em seu justo lugar. A animalidade existe, é involuída e atrasada, mas não está fora da ordem universal. Ela realizou suas importantes funções evolutivas e tem suas razões de existir. O primeiro dever do pensador moralista que quer fazê-la progredir é compreendê-la, para saber dobrá-la e plasmá-la sem quebrá-la, como pode acontecer quando se usa o Evangelho com o espírito agressivo do involuído para domar com a força. Assim, nenhuma moral é tão contraproducente, mesmo se usada por sua fácil atuação, quanto a moral estandardizada,
segundo a qual todos devem entrar nas mesmas medidas e ter o mesmo comprimento no mesmo leito. Aqueles que não se enquadram são esticados até aquele comprimento, se forem menores, ou então, se forem maiores, terão um pedaço deles cortado. É necessário conhecer as reações da animalidade e levá-las em consideração. Ela é uma forma de vida inferior, mas é vida, e como tal, pelo mesmo divino princípio da vida, não quer e não pode renunciar a existir. Ao contrário, quanto mais se é involuído, mais se é apegado à vida. Isto porque o ser, quanto mais involuído é, menos possui, e em sua pobreza, mais apegado está à sua existência limitada e precária. A plenitude da vida está em Deus, e o ser a conquista com a evolução, subindo para ele, enquanto a perde com a involução, afastando-se de Deus. Eis porque o ser inferior luta tão desesperadamente pela sua vida, pois precisa e quer lutar para sobreviver. Ora, o Evangelho, negando a animalidade do involuído, aparece para ele como uma negação de toda a vida, dado que este só a conhece nesta sua forma e acredita que, se abandoná-la, morrerá. É natural, então, que ele se rebele contra um evangelho que se apresenta a ele em forma negativa, ou seja, como negação e sufocação daquela vida. Ele não compreende, nem os divulgadores do evangelho o fazem compreender, que, ao contrário, o evangelho é uma afirmação para a expansão da vida e que aceitá-lo é uma alegria de conquista e não uma dor de renúncia. Mas como pode a natureza humana deixar de inverter tudo na terra? Assim, o Evangelho foi apresentado mais como uma dura lei carregada de sanções com as quais se agride a vida para mutilar sua expansão, do que como uma arte sábia para alcançar uma vida cada vez maior. Mas, dado o ambiente humano em que o Evangelho caiu, como poderia ocorrer de outra forma? Somente os santos e as grandes almas souberam escapar desse erro, mas eles são muito poucos para arrastar a massa humana. Se o involuído resiste ao evoluído e se revolta contra a psicologia evangélica do santo, é porque defende seu próprio tipo biológico, no qual vê a sua conservação. Ele sente, por instinto, que o outro tipo quer substituí-lo na vida, tomando-lhe o lugar. Sem dúvida, o direito à vida cabe ao novo, mas isto não impede que o velho resista para não morrer. Eles são rivais no mesmo terreno da vida, por isso se combatem. Se o involuído é o tipo do passado e, por isso, sente-se com maior direito de continuar a viver, o evoluído é o tipo do futuro e, por isso, sente-se com o direito ainda maior de se apoderar da vida. O involuído, sabendo que amanhã terá o seu lugar tomado pelo evoluído, experimenta imenso ciúme dele, pois não entende que ele mesmo, após ressuscitar de uma forma velha para uma nova, será aquele evoluído que o substituirá depois. Não compreende que o exemplo dos evoluídos é um convite à conquista de uma vida maior e que esta é apenas a continuação de sua própria vida. Contudo, entre os dois, o mais forte é o elemento jovem, que a vida defende porque confia a ele a continuação de seu caminho. As velhas células resistem, mas tão logo se forma uma célula de tipo superior, mais avançado, esta procura consolidar-se como tipo biológico, tornando-se centro de atração para as outras células do mesmo tipo que vão se formando. Estas, por sua vez, sentem-se atraídas e se aglutinam em redor daquela primeira célula, até que a vida possa firmar-se e fixar-se num plano evolutivo mais alto,
na forma do novo biótipo do evoluído. É assim que, por lentas maturações, o Evangelho consegue fixar-se na Terra. Hoje, ainda estamos na fase dos raros exemplares esporádicos do novo tipo em formação. Mas esses exemplares, com o tempo, deverão se tornar cada vez mais frequentes, mais normais, até que, seguindo as pegadas do Evangelho, toda a humanidade terá de passar a viver num plano mais alto de evolução, que já não será mais o da animalidade atual, e sim o da espiritualidade. Isto poderá parecer fantasia, porém, além de não haver como contestar que a evolução é um fenômeno inegável, reconhecido por todos, também já não se pode mais agora admitir que ela continue sendo compreendida apenas como desenvolvimento de órgãos, conforme propuseram Darwin e Haeckel, sem levar em consideração o desenvolvimento nervoso, psíquico e espiritual. Assim, através desse contraste de forças, a evolução se realiza. Os obstáculos que os involuídos costumam colocar para fechar os caminhos aos pioneiros do ideal são bem conhecidos. Desde o caso de Cristo até todos os outros menores, a história está cheia deles. Trata-se da história de mártires. Se o sistema atrai para o alto, o antissistema, por sua vez, possui uma atração sua para baixo. A evolução caminha do antissistema para o sistema. Em períodos de descida, pode haver o desenvolvimento semelhante ao do câncer, em sentido involutivo, com uma atividade retrógrada e destrutiva. Enquanto o evoluído tende a se desenvolver ordenadamente, em sentido orgânico e construtivo, o involuído só sabe fazer o contrário. Cada um, como já dissemos, não pode deixar de revelar a si mesmo em tudo. O involuído só sabe agir como tal, porque se agisse diversamente, já não seria mais involuído, mas sim evoluído. Até as células inferiores involuídas atraem para a própria órbita os elementos a elas semelhantes. Enquanto no caso do evoluído, forma-se a fraternidade pacífica e construtiva, tendendo à unidade orgânica, no caso do involuído, forma-se o bando de malfeitores para guerrear contra quem quer que seja e, no fim, também entre si, destruindo e desagregando tudo, porque a única finalidade é a vitória do próprio egoísmo individual. Não devemos esconder a realidade e ignorar as dificuldades que a aplicação do Evangelho encontra na Terra. O passado animal está muito próximo ainda para que não se ressinta toda a sua tremenda influência. Transformar o próprio tipo e forma mental, transportando-se para viver num plano biológico mais alto, representa um trabalho profundo que não se pode improvisar. Sem dúvida, o Evangelho quer ensinar ao homem coisas nobres e grandes para o futuro. Mas se perguntarmos para esse homem o que o passado lhe ensinou, ele responderá que foram as virtudes da prepotência, do egoísmo e principalmente da mentira. As tão enaltecidas civilizações da história só puderam aplicar ligeiros vernizes por cima da originária ferocidade dos animais. E no trabalho de educar tal tipo de homem, voltamos sempre ao início, porque educá-lo significa refazê-lo totalmente. Teremos já pensado de quantas dezenas ou centenas de milênios são fruto os instintos atuais? E foi imprescindível adquiri-los para sobreviver, porque só vivia quem os possuísse. Eles constituem o nosso sangue, fazem parte de nossa carne. A luta pela vida pode ter selecionado o mais forte, mas em redor do vencedor, quantas ruínas, contorções
e revoltas naqueles que tiveram de se adaptar a viver como vencidos. Todas as prepotências que os fracos tiveram de engolir à força estão prontas para regurgitar à procura de uma desforra que lhes dê satisfação. Todas as experiências vividas permanecem escritas em nossa carne e reclamam compensação. Os delinquentes natos são assim porque querem ser maus ou porque se tornaram assim como reação ao esmagamento que sofreram dos fortes. A humanidade viveu até agora de delitos, e isto não pode ser cancelado de um só golpe. Cada causa deve ter o seu efeito. Assim, quando o Evangelho apresenta-se inerme e acariciador, o que podem fazer esses seres carregados de revolta acumulada durante séculos de opressão? Explicam-se assim, embora não se justifiquem, os extermínios da Revolução Francesa e a brutalidade de tantas revoluções. Mas o mundo continua a cometer injustiças, julgando que baste a força para ele fazer calar e anular as reações, o que momentaneamente parece até ser verdade. No entanto, o fogo viceja sob as cinzas, formam-se rancores profundos, ódios seculares de nações, raças e classes sociais. Assim como um homem pode trazer imerso nas profundidades de sua carne uma série de vírus durante anos, estes ódios também permanecem escondidos nas vísceras da vida, até que um dia, à semelhança da doença, a vingança da revolta explode e tudo vem à luz. O Evangelho não desce para trabalhar num terreno virgem, mas sim num terreno já poluído por 1000 delitos. É necessário realizar um trabalho imenso, porque se trata de corrigir, reeducar e reedificar o que está mal construído. É preciso não só desmanchar este emaranhado de explosivos que quer estourar, mas também ter a força de digerir esse triste passado, neutralizando esse tanto de mal com outro tanto de bem, que é indispensável cada um possuir para poder expandi-lo em torno de si. A justiça do mundo atual apoia-se em compromissos, onde os impulsos contrários encontraram um equilíbrio apenas temporário, cada um permanecendo sempre pronto a explodir contra o outro, tão logo a pressão de um se relaxe. E isto em todas as posições sociais, onde haja alguém que mande e alguém que deva obedecer a ele. Como pode o Evangelho enxertar-se de um só golpe nesse sistema de forças e, em curto prazo, levá-lo destas suas primeiras aproximações da justiça para um nível no qual a justiça é definitiva e completa? No estado atual, quando o Evangelho intervém entre um patrão armado de força e um subordinado armado de revolta, ensinando que convém muito mais para ambos colaborarem pela compreensão, o resultado é que tão logo uma das partes relaxe a pressão contra a outra, a parte oposta salta em seu pescoço para se apoderar de todo o território, que só se mantinha dividido antes pelo equilíbrio entre as duas prepotências opostas, cada uma com o seu pedaço. É esse estado armado de todos contra todos que paralisa logo de início quem se dispõe a querer viver o Evangelho na terra, a menos que se tenha o estofo de um herói, ou então que o seu ato não seja isolado, mas acompanhado por outros, de tal forma que se possa encontrar algum sustento pela reciprocidade da bondade do próximo. No mundo de hoje, quem quisesse sozinho e contra todos viver integralmente o Evangelho só poderia ser um mártir. Mas precisamos também admitir que só ele poderia ser considerado verdadeiramente civilizado. Todavia, aos que não souberem chegar a tanto, só resta continuar a se esmagarem reciprocamente, cada um por sua vez,
e a sofrer as reações vingativas dos outros, até que, por força de atritos, sejam aparadas todas as arestas e se chegue a descobrir a fórmula da convivência. Assim, com um esforço muito mais diluído, longo e lento, o homem acabará, da mesma forma, por chegar à aplicação do Evangelho. Todo o sofrimento resultante deste enorme atrito, que chega ao ponto de quase paralisar a vida social, poderia ser poupado com apenas um pouco de inteligência. Mas é justamente isto que falta, apesar de se empregar tanto trabalho para adquiri-la. Querendo ou não, é imprescindível que a obra da civilização seja feita por todos, cada um colaborando com a parte que lhe compete. Por maior que seja a vontade de ser separatista e, portanto, permanecer fechado no próprio egoísmo, a vida é um fenômeno coletivo, no qual a reciprocidade nas relações funciona em cheio. Ninguém quer ser o primeiro a fazer o esforço e espera isto da virtude alheia, mas os outros fazem a mesma coisa. Assim, todos ficam imersos no mesmo pântano. Que batalha poderá vencer um exército em que cada soldado só quer mandar, mantendo-se à frente dos outros? Forma-se, então, entre os elementos componentes da mesma máquina, um atrito que a paralisa ou a faz funcionar mal e com esforço. Assim, o mal que cada um queria lançar sobre o vizinho continua para cada um e para todos, sendo a culpa também de cada um e de todos. Quanto mais veneno lançarmos na panela comum, mais deveremos ingeri-lo nós mesmos. É assim que, com grande fadiga, os nossos destinos avançam dentro desta mal construída máquina social, cada um sofrendo a sua parte. E aqueles que, acreditando-se mais fortes e astutos, procuram escapar, firmando-se no egoísmo e lutando para ganhar espaço à custa do vizinho, não compreendem que este seu vizinho é um soldado do mesmo exército e que é de seu interesse colaborar com ele para vencer. Desse modo, os mais fortes e astutos colocam-se à frente de um ataque às avessas, em direção a um abismo, procurando arrastar todos com eles. Eis aí o mundo que o Evangelho tem que enfrentar para se realizar. Como pode uma boa nova de paz arrasar de um só golpe montanhas de veneno acumuladas durante os séculos? Embora o crime seja proibido, o gosto tão difundido pelos dramas criminais demonstra quão grande é o desejo de dilacerar, matar e destruir que se acha aninhado no fundo da alma humana. O passado não está absolutamente morto e se encontra sempre pronto a vir à tona. Todos, mais ou menos, trocaram entre si no passado um pouco dessa mercadoria chamada de mal, da qual o mundo ainda está cheio. Todos estamos mais ou menos presos numa rede de débitos e créditos recíprocos. Todos cometemos alguma injustiça e somos culpados contra o próximo, assim como também sofremos algum prejuízo. Para chegar ao Evangelho, é imprescindível acertar o saldo de todas essas contas, equilibrando todos os débitos e créditos, o que significa a cruenta paixão e crucificação desta natureza humana, constituída ainda de animalidade. Cristo, embora nada tivesse que pagar, quis ser o primeiro nessa estrada de paixão e crucificação, apenas para nos dar o exemplo. Mas haverá alguém que queira segui-lo neste caminho de redenção, que é o único? A humanidade está verdadeiramente onerada por uma carga de iniquidades que paralisa a sua subida. Este fardo precisa ser anulado de alguma forma, seguindo a estrada oposta, substituindo a guerra pela paz,
o ódio pelo amor, pois não há outro meio de anular o passado e se libertar dele. Assim, enquanto não soubermos vencer este passado, ele nos perseguirá até nos esmagar. Serão de fato ridículos os sonhos do homem evangélico? Constituirá mesmo uma ingenuidade ser sincero e honesto? Os homens práticos e astutos têm realmente o direito de se rirem de tudo isso? Então deixemos que o mundo nos prepare o suicídio com a corrida armamentista. Deixemos a vida, que se tornou um desencadeamento de extorsões e uma babel de mentiras, tornar-se insuportável para todos até ficarmos submersos em nosso próprio veneno. O Evangelho será mesmo uma utopia? Então que o homem bom e justo seja liquidado, lançado fora da vida como um ser inútil, sem direito a viver, e permaneça isolado para que não contagie os outros com a sua doença. Não há lei nem costume que diga isso explicitamente, mas tudo isso está implícito e subentendido nas leis e costumes. Continuemos então com esta seleção indecida, com essa evolução às avessas, com essa inversão de valores. Mas quem caminha de cabeça para baixo somos nós, e no fundo do abismo está a dura rocha das leis de Deus, contra a qual se espatifará a nossa cabeça. Então, não permanecerão na terra traços do homem evangélico, pois esse biótipo, tendo conseguido evoluir, pertencerá a uma raça desaparecida. Com ele terminarão todas as tentativas de civilizar o homem, que recairá no fundo da barbárie. A presente proposta para se levar a sério o Evangelho é um apelo desesperado para a salvação do mundo. O homem é livre e Deus lhe deixa a liberdade de retroceder. Mas o homem não compreende que, retrocedendo, afasta-se de Deus e, portanto, da vida, caminhando para a própria destruição. Este é o maior prejuízo com o qual os negadores rebeldes se autocastigam. Com a involução, cada vez mais se acentua o espírito de domínio e de agressão. Não há necessidade alguma da intervenção divina direta, nem da realização, por parte das forças do Evangelho, de uma guerra para destruí-los. Basta deixá-los abandonados a si mesmos, pois assim como são, estarão perdidos. Os involuídos são ferozes demais para deixar de se guerrearem e assim destruírem-se mutuamente. Ninguém pode escapar à lei do próprio plano, muito menos quem a prefere e nela procura imergir cada vez mais. E assim, os elementos inferiores que desejariam deter a lei do progresso são automaticamente lançados fora e eliminados. Dado o seu ponto de vista, o involuído, no fundo, não está errado. Ele julga e age conforme o ângulo de sua visão. O problema é que seus olhos só enxergam de perto, num panorama pequeno e limitado no tempo e no espaço. São essas as dimensões da vida nesse plano biológico, no qual uma inteligência ampla e de longo alcance, que tenha compreendido o complexo funcionamento da grande máquina do universo e saiba funcionar com ela, ainda não apareceu. A forma mental do involuído está toda fechada no próprio eu, além da qual só aparece a névoa do mistério e a incontrolável desordem do caos. Trata-se de uma psicologia simplista, movida pelos instintos, não controlada pelo conhecimento. Trata-se de um emaranhado de esboços feitos de astúcia primitiva, formando uma rede na qual fica preso quem primeiro a utiliza. Trata-se de um método de vida enganador que só pode colher desilusões. A vida do involuído é um jogo curto,
que só mira os resultados imediatos no breve prazo e no alcance da mão, porque lhe escapa todo o resto, que ele não conhece e, portanto, não pode levar em conta nos seus cálculos. Que matemática poderia fazer um cientista ao lado de um selvagem, se este só consegue contar com os dedos da mão e, além desse número, sabe apenas que existem mais, porém fica perdido no mundo vago do incomensurável? Que mais poderemos esperar do homem de hoje, se ele nada sabe ainda quanto aos problemas fundamentais da vida e se limita a resolvê-los com crenças antagônicas que buscam condenarem-se mutuamente? Com uma psicologia filha de seu ambiente material, ele se limita ao trabalho analítico da pequena luta cotidiana, onde tem valor o que se pode agarrar de imediato. Para realizar um trabalho mais vasto, visando resultados maiores e vantagens longínquas, seria preciso saber conceber os fenômenos com maior amplitude e em longo prazo. Mas para chegar a isso, é indispensável haver desenvolvido qualidades intelectuais e morais, e não apenas instintos vorazes. Assim se alcança a vantagem imediata, mas e depois? Procurando aferrar essa vantagem imediata, que forças tocamos e movimentamos no grande mecanismo do universo? Ignorá-las não nos exime das consequências. E só quando estas chegam, começa-se a compreender alguma coisa. Dizem então que a vida é uma ilusão, mas isso significa que nos iludimos, acreditando seguir o caminho certo enquanto seguíamos o errado. E isto já é uma experiência vivida, uma lição útil, que nos evitará repetir o erro mais tarde. Como aprender de outra forma? Devido ao seu respeito à liberdade individual, a lei não pode tirar de ninguém o seu direito de errar. Para aprender, permanecendo livre, é necessário pagar de seu próprio bolso as consequências, experimentando-as na própria pele. Se construirmos mal a casa, ela depois nos cairá sobre a cabeça. Só assim aprenderemos a construí-la bem. É necessário que a prepotência e a astúcia do mundo terminem mal para aprendermos a agir segundo princípios diferentes. O mundo está pagando e não acabará de pagar tão cedo. Isto parece duro, mas é uma estrada salutar, pois não existe outra melhor para se aprender. Ao correr atrás de todas as suas miragens, o homem, em vez de realizá-las, acaba fazendo, na realidade, uma coisa completamente diferente, seguindo uma escola de experiências que está ensinando ele a viver num plano de vida mais alto. O que faz uma fera ou um selvagem tão logo apareça para eles um desconhecido? A fera mostra suas garras e o selvagem prepara as armas. Essa é a maior sabedoria deles, que todos, mesmo os mais estúpidos, devem conhecer naquele plano e precisam aprender em primeiro lugar, pois ela constitui o patrimônio de seu conhecimento. Isto se justifica pela necessidade da alimentação, bem como pela defesa da própria vida, dos pertences, etc. Mas será que isto é tudo, esgotando todas as possibilidades de nossa vida? No mundo atual, dito civilizado, esse mesmo conhecimento manifesta-se na luta pela conquista do dinheiro. Mas será que tão somente isso é suficiente para nos fazer crescer em inteligência, bondade e conhecimento, levando-nos a progredir até os mais altos planos da vida? Serão a riqueza ou o poder material por si mesmos suficientes para criar um gênio, um herói ou um santo? O que produz então de substancial e definitivo esta tão grande e febril avidez humana?
Que fim tiveram e o que restou do poder de tantos grandes da história? Com a visão do mundo espiritual, abrem-se horizontes mais vastos. Se olharmos para além do estreito mundo da matéria, outras finalidades podem ser dadas à vida, novos poderes e defesas podem ser conquistados. Quantos problemas que agora angustiam o mundo poderiam ser resolvidos? No presente volume, quisemos desenvolver e demonstrar conceitos que no volume A Grande Síntese foram rapidamente resumidos para serem desenvolvidos mais tarde, como estamos fazendo agora. No capítulo 91 daquele livro, A Lei Social do Evangelho, está escrito assim, abre aspas, o absurdo está na vossa involução. No Evangelho, a justiça é automática, perfeita, substancial. Aí não é mais necessário ser forte, basta ser justo. Torna-se então possível a lei do perdão, porque o Espírito sente e movimenta outras forças, e não apenas vossos pobres braços, e essas forças acorrem a defender o justo, mesmo se ele for um inerme. Então, aquele que parece um vencido da vida torna-se um gigante. A lógica do Evangelho leva a uma seleção de super-homens, enquanto a lógica de vossa luta cotidiana leva a uma seleção de prepotentes. Os princípios do Evangelho organizam o mundo e criam as civilizações. Os princípios que viveis desagregam e desperdiçam tudo em atritos inúteis. Onde passa o Evangelho e o seu amor, nasce uma flor. Onde passais vós, morrem as flores e nasce um espinho. O Evangelho é lei de paraíso transplantada no inferno terrestre. Só os anjos no exílio sabem viver aí a lei divina, ensinada por Cristo na cruz. Quem no vosso mundo renuncia a agredir e a se defender, oferecendo a outra face? Quem renuncia a afundar as garras nas carnes alheias para tirar a própria vantagem e não quer, por princípio, usurpar com a força todas as infinitas alegrias da vida, permanece subjugado, é um vencido fora da lei, um expulso, um não-valor que se anula. Visto pelo reino da força, é um inerme, indefeso, ridículo. No entanto, nessa derrota, nessa fraqueza aparente, existe o mistério de uma força maior que, trovejando, chega de longe, acordando nas profundidades da alma o pressentimento de realizações mais vastas. Então, o vencedor, no momento exato da vitória, tem a sensação de uma derrota, e o vencido olha do alto como um vencedor, porque descobriu e viveu formas mais altas de vida. O homem permanece mudo e desorientado diante desse estranho ser desarmado que proclama uma assombrosa lei nova e parece de outro mundo. O homem sente que, se tem razão em seu ambiente, existe outro mundo em que tudo se inverte, no qual o vencido da terra pode ser um vencedor e o vencedor da terra um vencido. Um abismo o separa daquele ser superior. O homem agride e ele, que é um justo e sabe sofrer, perdoa. Este ser está aí para vos indicar, com sua vida, a meta a ser atingida e o caminho a ser percorrido, a fim de que possais acompanhá-lo na realização da mais alta e fecunda lei social, o amor evangélico. Fecha aspas. Aproximadamente no meio do capítulo 90, A Guerra e a Ética Internacional, o volume A Grande Síntese confirma, abre aspas, a luta do evoluído é feita de justiça e mobiliza o dinamismo das forças cósmicas. Neste sentido,
ele é o mais poderoso, embora humanamente inerme. Fecha aspas. Quando essas palavras foram escritas há uns 25 anos, ninguém poderia pensar que hoje, a um quarto de século de distância, em outro hemisfério do mundo, quase nos antípodas, poderia nascer um livro como este, no qual a ocorrência de uma série de fatos positivos, objetivamente tomados em exame, daria provas para demonstrar a verdade das teorias que até este momento podiam ser relegadas por alguns ao reino dos belos sonhos e dos desejos nobres. Então, eis que com o desenrolar-se da vida do instrumento, a grande síntese passou à sua fase experimental para ser comprovada pelos fatos. E já recordamos, no princípio do capítulo 9 do volume precedente, de outras palavras do volume A Grande Síntese, capítulo 42. Abre aspas. Há apenas uma defesa extrema, o abandono de todas as armas. Mais tarde veremos como. Fecha aspas. Esse conceito foi aí confirmado no capítulo 90. Abre aspas. Disse-vos mais atrás que só há uma defesa extrema, o abandono de todas as armas. Fecha aspas. Somente no curso da presente obra podemos dizer que explicamos o mistério daquelas palavras, acessíveis agora não apenas pela fé, mas também por uma demonstração racional e experimental. Os fatos confirmaram a intuição e agora, como explicamos neste livro, compreendemos aquele como. Pudemos tocar com a mão o modo pelo qual o abandono de todas as armas representa a suprema defesa. Pudemos compreender a razão da imensa superioridade do método evangélico da não resistência na luta pela vida. Agora conhecemos os segredos do especial sistema defensivo de quem segue o Evangelho, que, em última análise, torna quem o segue mais forte que os fortes da terra. E pensar que a ignorância do mundo é tão grande a ponto de acreditar que, quando o ser evolui, a vida o deixa indefeso. Por isso, foge-se do Evangelho como de um perigo para a própria segurança, quando, pelo contrário, ele é a nossa salvação. E isto não pode deixar de ser percebido por quem consiga penetrar na órbita de influência das forças da lei que o Evangelho representa, pois ele será logo integrado nesse sistema de forças. Trata-se de continentes inexplorados, com novas e estranhas possibilidades, nas quais o mundo não acredita, considerando as teorias fantásticas. No entanto, tais teorias resistiram à comprovação séria da razão e dos fatos, como vimos. Tudo para chegar à mais revolucionária das conclusões, afirmando que ninguém está mais defendido, embora desarmado, do que o justo, e exatamente porque é justo. Assim, vimos o Evangelho sob novos aspectos, em seus significados mais profundos, colocando-o, como jamais se fez, diretamente em contato com a realidade biológica, não mais apenas como fenômeno histórico, religioso e moral, mas como uma nova posição da vida, posição já assinalada ao longo da escala da evolução e à qual se deverá fatalmente chegar amanhã. Demonstra-se, desse modo, o lugar lógico do Evangelho no desenvolvimento do plano do universo e a sua função no seio do transformismo evolutivo, ficando demonstrado também seu imenso valor do ponto de vista racional e científico. Visto sob este prisma, não apenas como fruto de um tempo ou de uma religião, mas também em relação às leis da vida, o Evangelho torna-se universal,
e estabelece um fenômeno biológico que a ciência não pode mais ignorar, enxertando-se de forma tão profunda e substancial no processo evolutivo que demarca nele o telefinalismo e, com isso, sua linha de desenvolvimento. O que buscamos esclarecer nesta obra não se encontra nas explicações comuns, perdidas nas minúcias de pormenores concretos. Trata-se da ideia central dominante no Evangelho, que estabelece sua função fundamental em relação ao fenômeno universal do desenvolvimento da vida, concepção que leva o Evangelho a uma atuação necessária em todos os tempos e lugares, como lei de progresso de toda a humanidade. Só assim podíamos conseguir um Evangelho imparcial e universal, como Cristo queria, um Evangelho fora da luta, acima dos partidos religiosos e de seus antagonismos, exclusivismos e condenações. Só assim pode-se compreender o imenso alcance do Evangelho, a necessidade de vivê-lo e a fatalidade de sua atuação futura. O objetivo da evolução é a conquista da vida. Essa conquista é a maior paixão do ser, que tanto mais se debate para subir, quanto mais baixo é o plano em que está imerso. Mas trata-se de uma agitação cega, impelida pelo instinto, que explora o caminho por tentativas sem a orientação e o método encontrados no Evangelho. O próprio Cristo qualificou-se como vida. No ápice da evolução está Deus, que representa a plenitude da vida, enquanto no polo oposto está a plenitude da morte, ou seja, a ausência da vida. Quanto mais se evolui, caminhando-se nessa direção, tanto mais vem a faltar a vida, porque ela se torna cada vez mais contraída, restrita, limitada no egocentrismo separatista do eu. Dado que viver é a aspiração máxima do ser, é natural que quando a vida venha a faltar, ela se torne cada vez mais preciosa e o ser fique cada vez mais apegado a ela. Crescem assim sempre mais a avidez e o ciúme no indivíduo, que busca então se tornar um lutador cada vez mais feroz para conservar a única forma de vida a ele acessível, dada pelo seu plano de evolução. Por isso a luta se torna tanto mais árdua quanto mais se involui para longe de Deus, pois quanto mais o ser se afasta do centro da vida, que é Deus, e avizinha-se da morte no polo oposto, que é a negação de Deus e da vida, mais difícil se torna salvar a vida da morte. Aludiremos a estes conceitos brevemente neste mesmo capítulo. Por isso, era preciso desenvolvê-los e esclarecê-los aqui. Nós mesmos somos feitos desta luta contínua entre a vida e a morte, que disputam o campo. O princípio egocêntrico separatista representa o estado de contração na limitada vida individual. O princípio orgânico unitário representa o estado de expansão na ilimitada vida universal. Ao evoluir, o indivíduo passa de um princípio ao outro. Do infinito incêndio de vida que está em Deus, permaneceu no homem apenas a centelha do próprio eu. São miríades de centelhas que, por estarem não só divididas, mas também em luta para se destruírem mutuamente, perderam luz, força e calor, introduzindo assim, com o próprio separatismo e rivalidade, o princípio da morte no princípio da vida. Essa forma de vida mutilada, consequência do estado de involução, não é a verdadeira vida, mas apenas um fragmento dela, asperamente disputado à morte. Assim se explica e se compreende a nossa vida sufocada pelos limites, aprisionada pela forma, continuamente dividida entre nascimentos e mortes. É para nos fazer viver verdadeiramente em dimensões cada vez mais amplas
porque a evolução nos transforma para o alto. É para recuperarmos para nós mesmos uma vida cada vez mais completa que temos de romper a casca do egocentrismo, expandindo-nos para além da prisão da matéria, na vida maior do espírito. Explica-se assim por que o medo da morte é tão grande no homem e tanto maior quanto mais evoluído ele for. Este medo, porém, cessa com a evolução que nos liberta da morte. Em sua ignorância, o homem segue um caminho errado. Tão logo ele venha a doar com amor, seu egocentrismo o deixa com a sensação de perda, que o impele a se retrair e a se negar, fazendo assim ele fechar as portas à expansão da vida. Desse modo, o passado vivido tende a levá-lo de novo às posições assumidas anteriormente, impedindo-o de alcançar a libertação e de se expandir. Para subir, é necessário vencer esse instinto de involução, que tenta resistir ao impulso de evolução e que, ao invés de subir, quer fazer tudo descer. O homem oscila entre essas duas forças que o disputam. Gostaria de se abandonar à alegria de dar, mas depois tem medo e para, fazendo calar o coração e retrocedendo ao terreno aparentemente positivo e seguro da avidez, que acumula egoisticamente para si. Gostaria de conquistar a vida, mas ao mesmo tempo se retrai, e isto lhe impede de conquistá-la. Ele é vítima da atração da matéria, que o puxa e o retém embaixo. O homem está próximo ao espaço ilimitado dos céus, onde cada movimento é livre e a energia para realizá-lo é gratuita. No entanto, prefere a imobilidade da terra, sua prisão. É tomado pela ânsia de se evadir dela, mas se comporta como quem, ao querer sair de um quarto cuja porta se abre para dentro, tentasse lançar-se contra ela, empurrando-a, sem compreender que, para sair, deveria, ao contrário, afastar-se para trás, porque só assim poderia abrir a porta. O amor dá e só o amor cria, enquanto o egoísmo, que acumula para si, subtraindo aos outros, destrói. Só quem cria enriquece, enquanto quem destrói empobrece. O homem gostaria de conquistar a vida, mas com seu egoísmo estabelece primeiro um deserto em redor de si, pretendendo depois provê-lo com água tirada dos outros, embora pudesse encontrá-la grátis e abundante, desde que não secasse tudo no local em que se encontra. Assim, civilizando-se num período de paz e progresso, como o homem utiliza depois as novas conquistas realizadas? Tão logo acumula forças, ele guerreia para crescer ainda mais e engordar, destruindo assim todos os bens e valores acumulados. A expansão do princípio egocêntrico, como acontece no imperialismo, tem funções muito mais criadoras para os povos dominados, que são civilizados nesse processo, do que para o dominador, que, uma vez realizada sua função, acaba perdendo tudo. Por mais que na guerra se queira ver o heroísmo e se sonhe com a conquista, nela está a morte e encontra-se a destruição. Quando um perde, seja quem for, isto representa uma perda para todos. A derrota do vencido é também a derrota do vencedor. Ninguém pode permanecer isolado de qualquer outra criatura que viva no mesmo ambiente terrestre. Assim, o homem cai sempre no mesmo erro, pois procurando expandir-se na vida, ele se contrai para trás na morte. Querendo enriquecer, empobrece. Tentando construir, destrói. O que mais se pode pedir a este nosso mundo, onde tudo está quebrado, despedaçado no particular e no relativo? Como pretender outra coisa se, em vez da verdade una, nada mais conseguimos possuir senão fragmentos, verdades relativas em luta entre si, um conhecimento pulverizado nas análises,
incapaz de alcançar uma síntese unitária. Como então a vida consegue nos fazer evoluir? De que meios dispõe ela para realizar esse seu objetivo fundamental? Ninguém mais do que o homem quer viver e conquistar a vida. No entanto, ele faz isso sem conhecimento e sem entendimento, muitas vezes com ações contrárias, conseguindo resultados opostos. Pode então a vida ficar desiludida em sua primeira necessidade, que é evoluir? Mas eis que aparece um elemento de funcionamento automático. Ao procurar ascender, o homem tenta diversos caminhos ao acaso, mas erra a escolha, sendo muitas vezes arrastado para trás pelos instintos do passado, o que resulta na sua descida. No entanto, é fato inevitável que quanto mais baixo se desce, tanto mais se encontra dor, sob a compressão da qual o homem é esmagado. A dor queima, sufoca, comprime a vida, que não quer morrer e que por isso reage. Eis então que a evolução, para ascender, quando o instinto para subir não funciona, firma-se nessas reações. Quando não é suficiente a atração para o alto, entra em ação a repulsão contra o baixo. Observemos a mecânica desse sistema de reações. Um objetivo pode ser atingido através do funcionamento de forças tanto positivas, que nos atraem para ele, como negativas, que nos repelem do polo oposto. A vida possui ambos os tipos de força, positiva e negativa, e as utiliza para suas finalidades práticas. Em outras palavras, para construir, Deus pode utilizar tanto o método da construção como o da destruição, o que significa que o bem domina tanto as forças do bem como as do mal, podendo utilizar estas últimas quando quiser para as próprias finalidades do bem. Assim, o organismo universal é tão bem construído que não importa o que aconteça, tudo termina bem. Qualquer erro que o ser cometa servirá para instruí-lo e, por fim, fazê-lo progredir. Por isso, apesar de tudo, é o impulso da evolução que sempre acaba vencendo. A dor acorda o instinto de vida que adormece no bem-estar. São os climas ásperos e duros e não os doces e cálidos que criam homens fortes e lutadores. As desventuras e a necessidade da luta ensinam coisas que só aqueles submetidos a elas podem aprender. A vida jamais se resigna a morrer, e muitas vezes as dificuldades, em vez de matá-la, a tornam forte e sábia, quando esta é a condição indispensável para sobreviver. Os obstáculos são duros de superar, mas quem aprendeu a superá-los possui para sua defesa um conhecimento e uma força que estão bem longe de ser possuídos por quem encontrou uma vida fácil. Nas sábias mãos da vida, tudo se resolve em construção e progresso. Quando a evolução não se realiza pela alegria de progredir, a vida a realiza com o chicote da dor, para que se cumpra de qualquer forma o progresso, que é o maior bem para o ser. As atitudes que o indivíduo assume diante das dificuldades variam para cada pessoa, mas estar submetido à dor produz um efeito mais ou menos comum para todos, que é pôr a nu e revelar a verdadeira natureza do indivíduo. Ele, então, é reconhecido pelo seu tipo de reação, pois parece que, colocado diante das mais profundas realidades da vida, como a dor e a morte, o ser não sabe mais mentir. No entanto, a sua reação é dirigida e tem a forma definida pela natureza do seu biótipo. É lógico que a reação do ser, quando ele é constrangido a usar todos os seus recursos a qualquer custo,
não pode revelar um ser novo, mas apenas mostrar quem ele é verdadeiramente. O ponto de partida do novo passo adiante, como valor e qualidade, não pode ser dado senão a partir da posição precedente do ser. Teremos então uma reação e um esforço proporcionados a essa posição. Assim, o biótipo involuído reagirá com baixeza e o evoluído, porque superior, de forma elevada. Desse modo, diante de uma dor desesperada, quem não possui nenhum recurso no bem ou no mal, irá abandonar-se nas tenazes da correnteza até a morte, aprendendo o pouco que pode da lição. Quem possui tendência para a mentira e para o mal, reagirá com a traição e o crime, vingando-se do próximo e evoluindo cada vez mais em descida, porque sua natureza é baixa. Quem é violento e não está habituado ao controle, pode reagir com o suicídio. Quem possui tendência para os gozos inferiores reagirá com excessos e vícios, procurando esquecer as próprias dores naquelas efêmeras alegrias em que ele acredita. Mas existem também os que reagem com a santidade, com o amor operante para o bem do próximo. Esta é a reação dos fortes e dos grandes. A insatisfação com as adversidades na vida pode excitar diversas reações, e é delas que nascerão muitos santos. Quantas vezes o santo não é apenas um obstinado que se recusa a se adaptar ao ambiente e aceitar suas condições, um rebelde que explode, criando novos e revolucionários conceitos de vida. O grande valor de sua reação, porém, está justamente no fato de ser ela dirigida para o bem, no sentido construtivo, constituindo uma revolta para subir e não para descer. Eis o que pode ocorrer quando existe no indivíduo o estofo do ser superior. Sem este traço essencial, não há dor, por mais desesperada que seja, capaz de improvisar esse tipo de homem. Se bastasse a dor para criar um santo, o mundo, que está cheio de dores, deveria estar cheio de santos. No entanto, vemos, ao contrário, manifestarem-se reações bem diferentes. A vida é um recipiente que em si mesmo vale pouco. Tudo depende do valor do conteúdo que derramamos dentro dela. Podemos colocar nela o que quisermos. Se pusermos coisas nobres e grandes, a vida se tornará um precioso porta-joias. Se colocarmos dentro podridão, ela se tornará um vaso de imundícias. A vida é uma estrada feita para caminhar, é um meio para atingir um objetivo. Se fizermos dela um fim em si mesma, querendo nos conservar demais e nos recusando a caminhar para nos renovarmos, deteremos o movimento da vida e a mataremos. Então tudo terá caminhado menos nós, e permaneceremos atrás. Então teremos vivido no vazio, e poderão escrever em nossa lápide tempo perdido. A grandeza da vida consiste em fazer dela um meio para transformar o mal em bem, tornando um inimigo que nos atormenta, como é a dor, em um mestre amigo que nos ensina, tornando uma condenação tormentosa em uma escola para aprender. Ora, a vida está cheia de sofrimentos e insatisfações capazes de provocar nossa reação. O segredo da sabedoria está em saber reagir. A solução do problema está na forma que nossa reação assume. A vida nos espicaça com esses estimulantes que esfolam a chaga e põem a nu a carne viva. A operação é dura, mas é para o nosso bem, porque somente depois da raspagem e da limpeza, com a remoção da podridão,
a carne nova e sã pode crescer e cicatrizar a chaga. Assim, diante da dor, devemos ter muito mais do que a simples apatia passiva e cega do burro chicoteado. Devemos ter a inteligência iluminada e a bondade operante de quem compreendeu o mecanismo da dor e quer tirar dela toda a vantagem possível, colaborando com a inteligência da vida que nos manda a dor para o nosso bem. O sistema usado por alguns de se revoltar contra a dor, sofrendo-a com a alma envenenada, não resolve o problema e, ao invés de melhorar, piora nossas condições. Quanto mais nos agitarmos com o nó da forca na garganta, mais esse nó se apertará. A posição de maior vantagem e de menor prejuízo em relação à dor é aceitá-la, mas não passivamente, e sim colocando-nos a seu lado construtivamente, colaborando com ela para nosso benefício. Final do capítulo 3.